TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Que prazer ter sua companhia mais uma vez aqui no programa É Direito, que começa agora na TV Fortaleza. E hoje escolhemos como pauta um assunto voltado para um órgão essencial que funciona junto ao sistema de garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Me refiro ao Conselho Tutelar. Aqui em Fortaleza existem diversas leis que tratam do assunto. Só que hoje destacamos a de número 10.611, sancionada recentemente no dia 13 de setembro deste ano. Ela trata da divulgação do Disque Denúncia do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino da capital, sejam eles públicos ou privados. Conheça mais sobre a referida lei a partir de agora no programa É Direito. Órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Estou falando do Conselho Tutelar, uma função relevante que busca praticar as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa de direitos de crianças e adolescentes estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, direito à educação, à saúde, à assistência, enfim. E os casos que são denunciados chegam ao Conselho Tutelar. Daí a nossa obrigação, a nossa missão de fazer valer esses direitos. E através de requisições, notificações, conselhos, orientações, nós damos encaminhamentos aos devidos casos. Rondinelli está no 4º mandato de conselheiro tutelar. Ele é um dos 40 membros do Conselho de Fortaleza, que possui 8 distritos de atuação. Paulo é outro profissional que atua no Conselho 4. Esta é sua primeira experiência e, de acordo com o mesmo, a responsabilidade de acompanhar os menores em situação de risco é grandiosa. O conselheiro, ele se envolve porque o conselheiro ele é humano, né? Então, tem casos que você fica pensando, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz o procedimento realmente correto? Então, a demanda sempre é assim, né? Apesar do trabalho importante realizado pelo órgão, muitas pessoas desconhecem o acesso aos conselheiros tutelares. Uma lei de autoria do vereador Raimundo Filho, do PRTB, que tramita na Câmara Municipal de Fortaleza, pretende divulgar o acesso aos conselheiros em equipamentos públicos e privados de ensino da capital. Nós entendemos que com esse projeto de lei, que foi aprovado agora, que as escolas vão ter essa obrigação de colocar o Disque Denúncia nas escolas exposto num banner, que tem a medida e tudo no nosso projeto. E com essa medida que elas vão ter que adotar agora, a partir da aprovação dessa lei, os pais e as próprias crianças e os adolescentes vão ficar mais protegidos, né? Porque às vezes a omissão do serviço público e as crianças não sabem a quem recorrer. Então, nós pensando nisso. Nós recebemos as denúncias por vários meios, né? A denúncia presencial, aí pode vir um adolescente, há casos que nós recebemos só o adolescente denunciando os próprios pais de violência, os pais, a sociedade como um todo, pode vir ao Conselho Tutelar, como nós também recebemos várias denúncias via Disque 100, né, que é nacional, é um canal aberto para qualquer cidadão denunciar. E participa conosco do programa o autor da lei, o vereador Raimundo Filho, do PRTB. Convidamos também, a pedido do vereador Tânia Gugel, ela que é presidente da FUNCI, a Fundação da Criança e da Família Cidadã, aqui de Fortaleza. Obrigada desde já pela participação de vocês, né? Recebo os dois pela primeira vez aqui no programa. O vereador, o espaço é do senhor, que o senhor possa daqui para frente aproveitar bem mais. Mas a gente começa exatamente querendo saber de onde partiu a iniciativa, né? O porquê dessa proposta apresentada aqui pelo senhor na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós estamos numa sociedade onde as crianças estão muito desprotegidas, né? E às vezes o poder público também ele deixa a desejar. E o Conselho Tutelar, sendo esse órgão fiscalizador, sendo esse órgão que ele está ali para defender os direitos da criança e do adolescente, eu pensei em uma forma de divulgar mais, porque às vezes o Conselho Tutelar, ele existe, mas ele é pouco aproveitado. Muitas crianças, muitos pais, às vezes educadores, eles não sabem nem para quem e para onde ligar, né?
E como existe um número, o Disque 100, que é o Disque Denúncia do Conselho Tutelar, eu pensei em tornar obrigatório as escolas públicas ou privadas, onde nós temos o maior número de crianças, né, elas passam praticamente um terço de suas vidas na escola, na creche ou onde quer que sejam. E dentro dessas escolas, ou públicas ou privadas, que seja obrigado, né, a direção da escola tem que expor o número do Disque Denúncia, para que, se alguém sentir que alguma criança está sendo violada, algum direito dela, ligar para o Conselho Tutelar e fazer a denúncia. Essa denúncia ela pode ser anônima, né, que todos nós sabemos que ela pode ser anônima, e com isso eu acredito que nós vamos estar ajudando a diminuir essas violências contra as crianças, nossas crianças. É verdade, é um espaço que a gente sabe hoje que a criançada é bem ativa, né? Então, quanto mais cedo se informar, mais cedo a gente vem colaborar. Afinal de contas, o trabalho, como bem disse o senhor, feito pelo Conselho Tutelar, tem esse objetivo e tem esse papel. Tânia, né, você que participa hoje aqui conosco e está à frente da FUNCI, essa fundação aqui em Fortaleza de grande importância, aonde os conselhos tutelares são ligados, não é isso? É isso, os conselhos tutelares hoje são ligados administrativamente à FUNCI, a FUNCI que dá as condições de trabalho para todos os conselhos tutelares de Fortaleza. E temos um prazer muito grande de estar aqui com o vereador Raimundo Filho, que tem essa pauta extremamente positiva, até para a gente explicar para a população, né, começando pela questão da divulgação do Disque 100, né, que é um número que já está na cabeça de muitas pessoas. Mas precisam mais praticar, né? Precisam mais praticar. É uma ligação gratuita, é importante a gente dizer isso. O Disque 100, ele é gratuito, ele é nacional. Então, é um momento assim, muito importante que nós estamos tendo aqui para colocar também que os demais conselhos, nós temos no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, todos os conselhos com seus devidos endereços e telefones também, né, porque é uma ferramenta a mais para que a população possa escolher qual o caminho que deve recorrer, mas, na verdade, assim, colocar o quanto é importante esse programa e essa iniciativa do vereador Raimundo Filho e de nós estarmos aqui batendo esse papo e mostrando para a população a importância da defesa dos direitos das crianças e adolescentes no município de Fortaleza. E como bem disse a senhora, que cada conselho tem o seu telefone, inclusive a proposta também vem nisso, né, vereador? Que além do Disque 100, para que em cada região, essas escolas, elas têm um número relacionado ao conselho daquele local. Exatamente, porque em cada regional nós temos um conselho tutelar, não é isso, Tânia? Nós temos 8 conselhos. 8 conselhos tutelares, né? Já tem regionais que tem 2, no caso da 2... Da 2 e da 6. E da 6 que são as maiores, tem 2 conselhos. Desculpa, da 5. Da 5, né? Então, nessa lei que o prefeito sancionou agora, dia 13 de setembro, nós pedimos aqui que, além do Disque 100, coloque-se também o telefone do conselho da área, porque até agiliza mais o processo. Aqui, por exemplo, na região onde eu moro, que é na Regional 3, o conselho é no João 23, entendeu? E nós já tivemos casos de semana passada, eu estou muito presente, muito ligado e sempre com essas questões da criança e do adolescente. E uma mãe, ela me procurou, não uma mãe, uma professora de uma escola, ela me procurou para saber a informação de onde funcionava o conselho, porque ela estava desconfiando que uma aluna estava sendo abusada, né? Porque o comportamento dela estava diferente, ela estava, mudou o comportamento dela e ela estava desconfiando do próprio padrasto, né? Padrasto dela. E ela veio me procurar e eu, pronto, já indiquei, dei o telefone do Conselho Regional 3, ele ficou de fazer uma visita, conversar com a professora para fazer uma investigação maior. Mas com essa obrigatoriedade que as escolas, a partir de hoje, é por isso que eu estou achando interessante esse programa, para nós temos também que divulgar, porque nós fazemos as leis, e muitas leis são feitas, mas não são, às vezes não são cumpridas porque não são nem conhecidas. Exato. Então, como você bem falou antes aqui, é muito importante a gente dar essa continuidade de todo o trâmite que a TV Fortaleza vem fazendo, que acompanha quando a gente faz o projeto de lei, que é votado nas comissões, que é votado no plenário,
e o prefeito sanciona, e depois, se você não tiver um acompanhamento e não fizer com que se cumpra a lei, não adiantou nada o trabalho que nós fizemos. É verdade, esse é o nosso trabalho aqui de informação. Parabéns por isso. Obrigada, vereador, em nome de toda a equipe, a gente agradece. Eu vejo também, eu acredito, Tânia, que você possa concordar comigo, que a partir do momento, né, que a prática dessa lei, ela começar, possa se criar uma relação. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais à frente, ou agora, se for o momento, de todo esse trabalho, de todo esse cuidado do Conselho Tutelar, quando a gente fala em relação à prevenção, né? De que maneira hoje o Conselho Tutelar tem esse papel de fazer com que as pessoas usufruam do trabalho dele, né? Mas a gente vê que a partir do momento da prática dessa lei, possa se criar uma relação. Nada impede de os conselhos daquela região começarem a visitar as escolas, tornar até esse laço familiar, porque a gente vê muito essa necessidade de criar essa questão de uma boa relação, né? Para que eu possa conhecer os conselheiros da minha região, quem é o conselheiro da minha região, quem são as pessoas, de que maneira o trabalho funciona. A senhora concorda comigo? Concordo plenamente, acho que isso em parte já é realizado, né? Sim. Nós temos, já tivemos várias reuniões com a Secretaria de Educação do município, em conjunto, inclusive, com a promotoria da área, que nós temos promotores que são muito atuantes nessa área também, os 2 promotores, e isso nos ajuda. Tudo que vem, né, para agregar, para melhorar o trabalho, nós que fazemos, vamos dizer assim, damos as condições de trabalho aos conselhos tutelares, isso para nós tudo é bem-vindo, de todas as áreas, educação, saúde, enfim, todas as áreas mais vinculadas, vamos dizer assim, à área social. Para a gente é importantíssimo que tenham o conhecimento de como é o trabalho do Conselho Tutelar, que possa colocar nas suas regionais, nos seus locais de trabalho, como é o caso da educação. Verdade. Como eu citei anteriormente, nós tivemos uma reunião grande na Secretaria de Educação, onde tivemos a oportunidade, inclusive, de criar um fluxo, né, nesse sentido do encaminhamento nas escolas, e há muitas palestras também das escolas sobre os conselhos e tudo. Você disse assim, é o ideal? Não. Nós precisamos de muito mais conselhos. Mas o importante é começar, Mas né? o importante é a gente começar a fazer bem feito. Eu acho que isso é verdade. Se nós fizermos bem feito nos 8, e com essa perspectiva que o próprio prefeito Roberto Cláudio tem, de que a gente possa ampliar, porque pela lei, a cada 100 mil habitantes deveríamos ter um conselho. Mas isso muitas vezes não é possível também no que se refere à parte de recurso, no que se refere a outras questões. Mas o prefeito tem essa visão de que é necessário sim ampliar, e tenho certeza que a curto prazo, e com o apoio também aqui da Câmara Municipal, com o vereador Raimundo Filho, a gente vai ter esse avanço, porque é importante para a população, é importante para todos nós que estamos no sistema de garantia de direitos. Uma outra realidade em breve, não é isso? Com certeza. A gente vai fazer um rápido intervalo, eu peço com licença, mas já o programa é Direito está de volta, hoje falando sobre a importância do papel, né, o trabalho do Conselho Tutelar. Isso porque existe uma lei aqui em Fortaleza, recentemente sancionada, é a 10.611, e essa determina que todas as escolas públicas ou privadas divulguem o número do Disque Denúncia. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa é Direito de hoje falando sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Mais precisamente, sobre uma lei recentemente sancionada aqui em Fortaleza, que é a de número 10.611, de autoria do vereador Raimundo Filho, do PRTB. Essa determina, a partir de agora, que todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas aqui da capital, divulguem o telefone do Disque Denúncia. Participa com a gente a Tânia Gurgel, ela que é a presidente da FUNCI, né, o órgão que é ligado, na verdade, que os conselhos tutelares são ligados, como você bem explicou, administrativamente a vocês. Eu gostaria que a gente falasse mais agora sobre esse importante trabalho dos conselhos tutelares, Tânia. Bom, primeiro eu queria ter a oportunidade que nós temos, as regionais, que nós temos 2 conselhos, e a Regional 2 e a Regional 1, que acho que a gente ficou um pouco confuso, né? A Regional 6
E a 1. E a 1, pois é, 6 e 1 que eu coloquei. Então, para deixar claro também isso para o telespectador. E colocar... Que são essas duas regionais, a 1 e a 6, que possuem dois conselhos tutelares. Tutelares, Ok. né? E aí, falar do trabalho do conselheiro é falar de algo muito sublime. Eu acho que a gente tem hoje, nós temos 8 conselhos, consequentemente 40 conselheiros, né? E nós temos um trabalho extremamente importante, um grupo de conselheiros muito comprometido mesmo em relação a essas violações. A cidade hoje vive um momento na questão de violação delicado, que é preciso nós estarmos nas áreas, é preciso a gente dar condições de trabalho. Hoje nós já melhoramos muito também em termos dessa condição de trabalho, desde o mais simples entre aspas, que é o transporte, que é o deslocamento, que é a condição de trabalho. Os próprios prédios dos conselhos hoje, eles estão bem melhores, mas nós ainda temos muito que avançar na cidade de Fortaleza em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Temos conselheiros extremamente comprometidos, conselheiros que estão nas áreas, conselheiros que não medem esforços no seu trabalho. Trabalho esse que não tem dia e nem tem hora, não né? Não tem dia nem tem hora. Nós temos plantões, final de semana, enfim, nós não paramos no que se refere aos conselhos tutelares e eles têm um papel fundamental e são muito importantes dentro da rede do sistema. Essa questão que a dona Tânia falou agora, vereador, acredito eu que o senhor concorde, da importância dessa estruturação dentro dos conselhos, não é a relação daquele conforto, eu vou dar porque eu mereço, é pela necessidade. Isso é muito importante, as pessoas precisam entender, não é isso? É interessante a gente... Nós, em 2012, 2013, quando o prefeito Roberto Cláudio assumiu a primeira gestão, a situação dos conselhos tutelares era precaríssimas e já foram reformados vários prédios. Eu tenho amigos conselheiros tutelares que hoje a realidade é totalmente diferente, mas como a Tânia bem falou, ainda tem muito que ser feito, né? Porque a realidade, a infração, os direitos violados são bastante, a cidade é muito grande também e nós temos hoje problemas de transporte ainda, mas já comparando com o passado, já melhorou bastante. Mas assim, o importante é que o processo de seleção é um processo feito numa lisura, né? Os conselheiros, todos eles são pessoas idôneas, são pessoas que passam por um processo de avaliação muito forte, né? Na época da seleção, passam por umas provas também. E hoje nós sabemos que eles estão aqui fazendo o possível para resolver o problema para que eles foram submetidos. Problemas esses que são nossos, né? São nossos também, mas eu acho que nós temos que dar uma olhada, até eu vou pedir aqui também ao prefeito Roberto Cláudio, aproveitar a oportunidade para que dê uma olhada melhor para os conselheiros tutelares, se bem que ele já vem dando, mas que precisa melhorar bastante ainda. E dizer também que nós sabemos dos problemas que eles enfrentam, mas com essa lei que nós acabamos que eu coloquei como um projeto de lei, o prefeito sancionou, que é a 10.611, ela vai dar um impulso para melhorar a situação do atendimento a essas crianças. É verdade. Tânia, em relação, já que o vereador falou dessas pessoas, né, que são escolhidas para ocuparem esse cargo, a gente pode falar um pouquinho de que maneira é feito esse processo? Esse processo ele é feito em 2 etapas, né? A primeira, vamos dizer assim, que é uma parte mais do conhecimento da lei, principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também da Lei Orgânica da Assistência Social, porque eles se juntam, né? Então, esse é o ponto fundamental nesse primeiro momento, em onde é feita uma prova e tudo. Em seguida, vão para o voto, eles são eleitos pelo voto, né? Então, a última foi uma eleição muito bacana, muito criteriosa. Esse voto é a comunidade mesmo? A comunidade. É um voto... Foi muito interessante a eleição, feita com muita lisura, com muito cuidado, sempre com a presença do Ministério Público. Em todos os momentos nós tivemos a presença do Ministério Público. Então, nós não tivemos um problema no resultado ou no decorrer do processo. Então, é um processo bem democrático, muito bacana, como a gente diz, né? Como a juventude diz aí no dia a dia dela.
e que nós estamos cada vez mais abertos a... Nós temos diálogos abertos com o conselheiro tutelar. Antigamente, logo no início, 2013, por aí, início de 2014, a gente era como fosse assim, nós fôssemos inimigos, né? Isso no geral, que eu estou falando, Brasil inteiro. E, de repente, isso foi melhorando, isso foi tendo uma compreensão de que o nosso papel, ele é de dar condições para o conselheiro poder trabalhar, dizendo assim, de forma bem popular. Bem clara. Esse é o nosso papel enquanto Prefeitura Municipal de Fortaleza versus FUNCI, né? E o prefeito Roberto Cláudio não tem medido esforços. Até hoje, o que nós temos levado tem sido acatado e tem sido colocado o recurso necessário para tal. É bom saber disso, né, vereador? A gente já vê essa questão da esperança e já sabe que pedidos como esse do senhor e outras propostas que possam tramitar dentro desse segmento são coisas favoráveis e de grande possibilidade de garantias, né? Porque nós sabemos também que os conselheiros, eles enfrentam problemas seríssimos também, né? Porque eles não estão só dentro das escolas, eles estão dentro das favelas também. Exato. Eles enfrentam situações de risco, né? Questão do tráfico, que é uma coisa muito séria. E eles estão fazendo o trabalho dele, com certeza, mas isso aí, eu estou falando isso, eu sei que a FUNCI e a gestão do prefeito Roberto Cláudio está olhando para isso, mas é porque não custa nada a gente ficar sempre lembrando para melhorar cada vez mais a condição de trabalho deles, porque é uma reivindicação que eles fazem também. Mas assim, eu queria aproveitar o momento também e falar um pouco sobre essa situação de violência que nós nos encontramos hoje aqui na nossa capital. Muitas crianças, né, muitos adolescentes, hoje, se você abre um rádio, se você liga uma televisão, todo dia tem um notícia adolescente ruim que morreu, envolvido com droga, envolvido com... Então é o seguinte, a base de tudo isso, que é a educação, a família, está prejudicada, né? E o Conselho Tutelar, ele tem essa função também de chegar até lá. De acompanhar, de orientar, de né? orientar. E, infelizmente, nós temos que... Essa lei, ela veio para melhorar e que as pessoas também tenham a coragem de denunciar. Denunciar, as pessoas conheçam, né? Como também denunciem. Exatamente, porque nós temos casos de conhecimento, às vezes, de casos de pedofilia e vários outros assuntos onde o direito da criança está sendo violado, mas, às vezes, o vizinho, a pessoa que está mais próxima, que conhece, não tem coragem de denunciar. Então, com essa divulgação, essa lei entrando em vigor, as pessoas cumprindo a regra, eu acho que vai, com certeza, melhorar cada vez mais a situação e vai contribuir para que as crianças fiquem mais protegidas, né? É verdade, e como eu disse no começo, elas que são bem espertas hoje já cresçam nesse conhecimento, e os próprios adolescentes que possam perceber entre um e outros, né? Quando alguém da escola já não perceber, com alguém da família não perceber. Tânia, quem pode ser conselheiro tutelar? Você quer falar alguma coisa antes? Só fazer um complemento, é que cada conselho tem a sua equipe referência, a equipe técnica, que eu acho que isso é muito importante ser colocado, né? Composto de psicóloga, assistente social, educadores sociais. Então, tem uma equipe referência que ajuda, de uma certa forma, estar em conjunto lá com os conselheiros a buscar, a fazer uma visita, a fazer uma abordagem. Então, existe essa equipe que eu acho que é fundamental a gente colocar também nesse contexto do trabalho. Isso aí eu peço que a gente entre em mais detalhes logo no próximo bloco, mas antes disso, só para a gente finalizar, quem pode ser conselheiro tutelar? Olha, qualquer cidadão, né, ou cidadã, que esteja preparado, que tenha um conhecimento específico no que se refere à criança e adolescente, como eu coloquei anteriormente, conhecer bem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá também é dito, e tem a lei específica do Conselho também, que a pessoa precisa ter esse conhecimento. E, na verdade, a gente tem, vamos dizer assim, a média que é colocada nacionalmente é que a cada 100 mil habitantes deverá ter um conselho, né? E nós estamos caminhando, já avançamos com 2 e, como disse anteriormente, acredito que teremos outros aí num futuro breve, aí com o apoio também do vereador Raimundo Filho, que é um batalhador nessa área e que acho que é importantíssimo para a cidade e principalmente para as crianças e adolescentes. É verdade. A gente vai novamente para o nosso intervalo, mas já estamos de volta falando sobre o trabalho do Conselho Tutelar. E o Disque Denúncia, o Disque 100. A gente volta já. A cada 2 minutos,
5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. O programa Direito está de volta e hoje falando sobre o Conselho Tutelar, mais precisamente sobre o Disque 100, que é o Disque Denúncia do Conselho. Existe uma lei municipal aqui em Fortaleza, de número 10.611, e essa determina, a partir de agora, que todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, divulguem esse número. Essa iniciativa é do vereador Raimundo Filho, que participa conosco, e convidamos também Tânia Gurgel, ela que é presidente da FUNCI aqui em Fortaleza. Tânia, continuando essa informação que a gente está sabendo, tendo a oportunidade de conhecer mais o trabalho do Conselho Tutelar, você finalizou o bloco anterior falando dessa questão de toda essa equipe social, essa equipe técnica. E eu queria que a gente explicasse mais, falasse mais sobre isso, até porque cada um tem a sua função e seu papel. Até porque a minha pergunta, ela é bem baseada, porque há alguns anos atrás, até um pouco distante eu posso dizer, muitas pessoas viam o conselheiro tutelar como um bicho-papão. Quando o conselheiro chegava na sua casa, né? Era aquela história, chegou a polícia, era mais ou menos assim, porque problemas já vinham. Mas claro que esses problemas eram necessários serem solucionados, é bom ressaltar. Então, a participação da equipe técnica ela é fundamental, né? Como uma equipe realmente boa, um assistente social, pedagogo, técnico em educação e psicólogo, que chegam às vezes casos que só a psicologia consegue trabalhar aquela criança ou aquele adolescente naquele momento de algum problema específico, algumas vezes familiar, outras vezes não familiar, mas que é necessário realmente essa equipe dá um vamos dizer assim, um sustentáculo. Achei o nome a que eu estava buscando. importância, afinal de contas, são casos e casos, a gente vê, né? Alguns casos podem até ter a mesma situação, a mesma característica, ou pedofilia, ou a questão das drogas e tudo, mas cada situação é diferente. Olha que são casos, né? E muitos. E na questão da pedofilia, a gente precisa ter um cuidado mais especial ainda, vamos dizer assim, né? E nós temos, só para fazer um complemento aí, nós temos um programa, que é o Rede Aquarela, que trabalha especificamente o abuso e a exploração sexual. Que, claro, isso em conjunto com o Conselho, isso tudo passa pelo Conselho, mas também dá um destaque a esse programa, a uma equipe também referência muito importante. Verdade. O senhor quer fazer alguma ressalva, vereador? Eu queria dizer que a criança, porque eu sou psicólogo, né, também, e a criança, ela, nesse período de 0 a 7 anos de idade, ela está em formação da personalidade dela. Então, tudo que ocorrer nesse período vai refletir no futuro, futuramente, né, na construção dessa personalidade dessa criança. Então, nós observamos que tudo afeta. Às vezes uma separação dos pais, às vezes uma perca de uma pessoa da própria família, né, de um irmão, não sei, de um pai ou de um tio, e como a criança se comporta. Então, essa equipe multidisciplinar que também existe dentro do Conselho é muito importante, porque a psicóloga que vai estar ali, né, a assistente social que também está presente, são pessoas que estão capacitadas para ajudar aquela criança naquele momento. O conselheiro, ele tem o papel de ir lá, ele vai, faz a abordagem, ele identifica o problema, mas não acaba ali, né? O problema não termina. Ali é só o início da busca de solução, busca de solução. Então, a partir do momento que ele constatou aquela agressão à criança, que pode chegar até, né, ao magistrado, né, pode chegar até no juiz, então tem várias pessoas por trás fazendo um trabalho também para que aquela criança sofra o menos possível. Então isso é muito importante. A gente citou aqui situações até, podemos dizer, que mais pesadas, mas existem outros casos também delicados, né? Que a gente não pode esquecer. Às vezes uma própria briga familiar, né? Que para a gente, diante dessas outras coisas de maior grandeza, a gente pode perceber como muito pequeno, mas que também é muito importante. Briga de marido e mulher, confusão, agressão, tudo isso, né, vereador? E também temos
hoje a questão social. Exato. Por exemplo, tem pai de família que mora dentro de uma favela, numa comunidade, que ele não tem uma creche para deixar aquela criança, ele não tem uma babá, aí ele é obrigado às vezes a deixar a criança em casa, né? Trancada, e tem aquela questão social também, se ele não for trabalhar, não tem quem coloca comida dentro de casa. Então, tudo tem que ser visto de uma forma bem ampla, e existem também aqueles pais que às vezes os vizinhos escutam muito uma criança chorar apanhando, né? O espancamento, que existe bastante. Já tem pessoas que açoitam os seus filhos ainda com chicote, com chinelo, com alguma coisa, que realmente é um maltrato grande. Ele pode até achar que é correto, né? Mas... Pois é. Então, assim, é um trabalho muito sério, sabe? O trabalho do Conselho Tutelar. Eu queria parabenizar a Tânia Gugel pelo excelente trabalho que ela vem fazendo à frente do Conselho, né? Porque nós percebemos uma mudança muito grande nesses últimos anos. O perfil dos conselheiros é um perfil muito bom, e a questão dessa lei foi para contribuir, né, mais ainda para que os conselheiros se tornem pessoas que possam ajudar cada vez mais. A gente possa reconhecer, valorizar e contribuir, né, vereador? Políticas como essa são de grande importância, não é? Como a senhora bem ressaltou logo no começo. Com certeza. E assim, é importante também que eu coloque aqui, até por um dever de justiça, esse grupo de conselheiros que está aí é muito bom. É um grupo muito bom. É um grupo que defende realmente os direitos das crianças e dos adolescentes, que não medem esforços para isso, porque não é um trabalho fácil. Com certeza. É um trabalho delicado. O nosso vereador aqui sabe disso, o quanto é delicado você trabalhar essas questões, muitas vezes intergeracional, interpessoal, tudo que você possa imaginar, né? E eles conseguem fazer isso, e hoje eles são mais preparados, eles estão realmente fazendo um grande trabalho na cidade de Fortaleza. Eu acho que a gente espere que cada vez mais essas condições, como bem dito, e favorável, é bom a gente saber, repito, né, que a nossa atual gestão, o prefeito Roberto Cláudio, ele tem sim essa atenção, ele tem esse olhar voltado para isso, né? E os vereadores aqui também no parlamento, assim como o vereador Raimundo Filho, a gente não pode esquecer de outros vereadores também que têm essa iniciativa, que militam nessa causa, e que é de muita importância, a gente só agradece no geral. A gente está indo para o final do nosso programa, né? Mas eu gostaria agora que esse momento fosse utilizado por vocês dois, como eu costumo sempre deixar à vontade os nossos convidados, e eu acho que vale reforçar dentro de tudo isso a importância e a necessidade das pessoas denunciarem. Na dúvida, denuncia, né? Olha, eu não sei se por motivo ou não, mas eu vi tal coisa acontecendo, eu suspeito de alguma coisa, e só reforço, começando dentro da escola, a gente já está começando bem, né, vereador? Com certeza. E essa lei, queria aproveitar o momento, no final do programa, para pedir às pessoas, né, que é uma lei nova, ela está em vigor, e que vocês utilizem os próprios profissionais da escola, as mães, os próprios adolescentes também podem fazer a denúncia, e utilizem o Disque 100, que é para divulgar e denunciar os maus tratos com as crianças e com os adolescentes. E aproveitar também aqui o momento e dizer que hoje nós passamos por um problema muito sério. Você vê agora, a nível nacional, com esses problemas que nós enfrentamos agora, teve aquele cidadão que incendiou uma creche, né, que várias crianças morreram, e agora, agora na sexta-feira, tivemos uma grande tragédia também lá em Goiás, onde um adolescente de 14 anos, por sofrer bullying, segundo ele estava falando, assassinou 2 crianças e feriu 4, né? Então, assim, a sociedade está doente, né? Nós precisamos ter um olhar maior pelas nossas crianças, olhar com um olhar de proteção, certo? Porque muitas crianças nossas que estão aí hoje entrando nas drogas, porque falta também, às vezes, o poder público não consegue alcançar. Infelizmente, estamos perdendo crianças todos os dias, adolescentes, 16, 17 anos, para as drogas e para o tráfico, né? Então, o Conselho Tutelar, ele é mais uma ferramenta, é mais uma arma que pode ajudar a
diminuir esse prejuízo tão grande para as famílias. É verdade. Tânia, por favor. Eu queria agradecer o privilégio de estar aqui com vocês e com o vereador Raimundo Filho e dizer que quando vocês que estão nos ouvindo aí souberem de alguma violação, Disque 100 é uma ligação gratuita e com certeza ela é encaminhada imediatamente ao Conselho Tutelar, referência da área citada pela pessoa ao telefone. Não precisa se identificar, dê só o roteiro, dê só o rumo de onde as coisas estão, ou a suspeita, né? Às vezes a gente percebe, nas nossas comunidades onde nós moramos, muitas vezes, a gente percebe o vai e vem de alguma coisa, não custa nada olhar, você que está aí perto e que tem filho pequeno, tem filha pequena, olhe bem para isso e denuncie. Disque 100 é uma ligação gratuita. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, né? Fortalecer a informação e é isso que vale, né? O nosso objetivo, como a gente sempre diz, é procurar tratar daquele conteúdo, afinal de contas, se foi pedido para divulgar esse telefone, essa divulgação ela tem como objetivo, porque por trás existe um problema e a gente busca solução. Quer falar mais alguma coisa? Era só ressaltar aqui a questão de nós cumprirmos também a Lei 10.611, no que se refere aos banners, às informações. Quanto mais informações nós tivermos sobre essa pauta, melhor para as crianças, adolescentes e suas famílias. É verdade. Posso falar? Pode. Porque eu queria aproveitar também, essa lei, no artigo 3º, ela diz assim: o descumprimento desta lei por parte de estabelecimento de ensino privado acarretará muita multa equivalente a 5 salários mínimos. Caso a instituição de ensino seja pública, será apurada a responsabilidade disciplinar do respectivo diretor. Então, assim, é uma coisa muito simples de ser cumprida. Eu acredito que nenhuma escola, nem privada nem pública, vai sofrer nenhuma sanção, porque um cartaz que você colocar na parede já vai estar dando a informação. Então, é uma coisa simples demais, não tem... A multa, ela consta, porque é uma lei, né? É necessário, tem que ter alguma coisa que obriga a pessoa a fazer. Mas eu acredito que nenhuma instituição vai precisar ser multada, porque é muito simples você colocar um cartaz e colocar o disco de denúncia. É até importante para a escola, né? É verdade, são simples atitudes, né? A simples atitude de colocar o cartaz e a nossa simples atitude de ligar denunciando, como bem disse a Tânia, achou errado, está suspeito, Disque 100. O programa É Direito de hoje vai ficando por aqui. A gente aqui falou sobre essa nova lei, a 10.611, aqui no município de Fortaleza. Ela determina, obrigando que todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, divulguem, né? Publicizem esse número do Disque 100 para que todos tenham conhecimento e possam utilizar se necessário. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por sua companhia. Sexta-feira a gente tem um encontro marcado de novo às 9 horas da manhã. Não esqueça, se é direito, você deve cobrar. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.